Eu converso com Patrícia Vasques, presidente da Associação dos Portadores de Esclerose Múltipla da Baixada Santista. Patrícia, vamos falar um pouquinho da associação. A associação surgiu por uma necessidade, enfim, um problema que você apresentou. A associação surgiu pela ajuda de uma médica, a doutora Yara, do Centro de Referência. Então, o Centro de Referência funciona no Guilherme Álvaro. Então, ela falou: Patrícia, tem muitos portadores, você gostaria de tentar montar uma associação? Então, nós éramos em 6. Então, nós começamos a montar a associação, porque quando você descobre a doença e não tem associação, eu acho que você se sente muito perdido. Porque a gente faz o quê? Na hora das reuniões, a gente dá uma ajuda, a pessoa chega lá, os portadores novos, em todas as reuniões, normalmente tem 1 ou 2 portadores novos. Então, eles vão lá e eu pergunto: você se incomoda de se apresentar? Então, ele se apresenta, fala sobre a doença, depois cada um fala um pouquinho, dá um apoio, fala como começou, fala como está se sentindo em relação ao tratamento. Então, a associação ajuda muito em relação a isso. Então, a gente faz essas reuniões, na hora que alguém liga para a minha casa, a gente encaminha para os médicos, ou para o centro de referência, ou fala: você tem algum convênio? Procura esse médico. Ai, Patrícia, mas eu não tenho convênio e o NPS está difícil de marcar um exame. Você consegue dar uma ajuda? Então, a gente tenta correr atrás para essa pessoa fazer gratuitamente. Então, e é uma associação que a pessoa não paga nada? A associação não paga nada, todos os associados podem se cadastrar normalmente, não tem nenhum custo. A gente faz as reuniões mensais no Sindicato dos Petroleiros, toda segunda e quarta-feira do mês, às 7h30 da noite. Então, todo mundo vai lá, a gente faz uma carteirinha, a associação tem uma carteirinha. Com essa carteirinha, a doença, como eu não citei essa parte, ela dá um cansaço, uma fadiga, principalmente no início, quando você não está ainda adaptado com o interferon. Então, você vai ficar numa fila, você não consegue, às vezes você quer sentar, daí você vai numa fila de deficiente ou de uma pessoa mais de idade, mas você está fazendo nessa fila. Daí, se você tiver essa carteirinha da associação, atrás está escrito os sintomas todos da doença. Então, você fica e você não fica se sentindo mal. Porque é horrível, as pessoas falam para mim: Patrícia, eu quero ir no banco. Chega lá, eu começo a sentir aquela fadiga. Aquela sensação de querer deitar, querer descansar. E eu tenho que ficar ali naquela fila com muita gente. Então, a gente agora tem uma carteirinha. Com essa carteirinha ficou tudo mais fácil. Porque você é portador, você fala a lei. Porque assim, tem gente que não vai saber sobre a doença. Então, no caso, tem a lei que você se enquadra naquilo. Então, eu acho que a associação é válida para todos, eu acho que todo mundo tinha que procurar, tinha que se envolver nisso. Você descobriu a doença, não se assuste. Sim. A doença é uma coisa super tranquila de levar. Então, descobriu, vamos tratar, vamos se reunir, porque quando você tem apoio das pessoas... Não há dúvida. É uma coisa muito mais boa. Cedo diagnosticar, melhores as chances de tratamento, de não ter sequelas. Com certeza. Eu descobri em 15 dias e a Beth em 2 anos. Então, a Beth... Infelizmente, embora ela tenha uma cabeça ótima, jogue basquete, mesmo assim ela não deixa a bola cair nunca, ela não mexe nenhuma das 2 pernas, mas ela assim tem uma cabeça 1000, que eu acho que isso é muito válido. Então eu acho que quer dizer, a lesão que existe, ela não regride, mas fazendo o tratamento você não terá novas. Não vai ter novas, não. Então é assim, você descobriu hoje, Patrícia, eu vou ser cadeirante? Não, você não vai ser cadeirante. Você já sabe o que você tem, você vai tratar, você vai ter o acompanhamento do médico. Esquece, você daqui pra frente vai ter uma vida normal. Eu tenho a doença há 17 anos, se vocês verem, eu tô ótima. Você está ótima mesmo. Então eu assim, mas graças eu faço o tratamento direitinho, eu não paro de tomar os interferons. Tem gente que chega pra mim: Patrícia, mas eu tô me sentindo bem, vou parar de tomar interferon. Não faz isso, porque a partir do momento que seu organismo não estiver equilibrado, você vai começar a ter surtos frequentes, né? Isso é importante. Patrícia, estamos chegando no finalzinho do programa. Eu queria que você desse dicas e que você desse uma mensagem para o nosso telespectador. Bom, a dica que eu falo muito é assim, quando eu descobri a doença, eu sempre pensei muito positiva. Assim, descobriu a doença, descobriu alguns sintomas, nunca se assuste. Eu acho que a primeira coisa é você pensar positivo. Eu vou me tratar, eu vou pensar positivo. Eu acho que isso ajuda muito. E vou levar minha vida para frente normal, como se eu não tivesse nada. É importante falar, a Patrícia teve bebê depois. Eu tive outro bebê. Muitas pessoas me perguntam. Agora, muitas mocinhas já tiveram bebê. Mas no começo da associação, eu quero ter bebê, e daí se o meu bebê tiver algum problema... Mas eu já tenho um bebê. O meu bebê nasceu 4 anos depois, o primeiro quando eu tinha doença. Eu descobri quando ela tinha 7 meses. O segundo, quando eu tinha 4 anos da doença, eu tive outro bebê. Então, é assim,
normal. Quando você for ter bebê, ou você vai usar a medicação mais branda, que é o Copaxone, que não tem problema você usar estando grávida ou amamentando, ou você não vai tomar, depende do que o médico vai te orientar. Quando o bebê nascer, você vai continuar depois com a medicação, com uma ou com outra. Cada organismo vai reagir de um jeito, então o médico vai adequar uma medicação. Mas beber tranquilamente para as mocinhas, porque eu tenho mocinhas de 15, de 18, de 22, de 24, que estão começando a vida e que falam, eu tenho esclerose, agora eu não vou ter mais filho. E não é assim, pelo contrário, você vai ter uma vida normal. Olha, mensagem para o nosso telespectador, para a gente fechar com chave de ouro. Descobrir a doença, sempre pensamento positivo, sempre pensando assim, a minha vida é muito boa, eu vou continuar vivendo da forma que eu tô e vou ser cada dia mais feliz. E que tem tratamento. Tem tratamento, com certeza. Olha, foi muito legal conversar com você, parabéns, você está realmente ótima e temos que levantar a bandeira, né, todas essas coisas que podem acontecer com qualquer um de nós, mas tudo tem uma saída. Tudo tem uma saída. Muito obrigada. Obrigada, Silvia. E você não deixe de acessar o meu site www.monicadelimasazevedo.psc.br, onde você vai achar dicas, sugestões, artigos. Tem muita coisa legal. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau.